Como é que isto começa? Tem uma música? Tem... Não, é assim que começa, completamente lançados às esferas, sem freestyle. Exatamente. Então, portanto, Daniel Louro. Olá, muito prazer. Mais uma vez comecei por portanto, é uma muleta. Uma muleta que eu tenho. Mais uma vez, portanto. E Daniel Louro, videógrafo, viajante, amante de cinema também, multifacetado, a outra metade do VHS com o Paulo César Fajardo. Já cá esteve, episódio 1 do Café Central. Sou um convidado atento ao que vocês fazem aqui. Obrigado. Deve ter sido visto um bocadinho aqueles 5 primeiros... vi tudo. 50 minutos para aí, ou assim, foi vi a conversa toda. Uma hora quase. Não, mas esse faz sentido, porque o Paulo, sendo ele 50% do podcast que eu faço com ele, que é o VHS, que ainda não foi aqui dito, quis saber o que é que ele ia dizer daquilo, não é? Queria estar atento. Mas tendo em conta que ele diz que vocês discordam sempre... Isso é ele a exagerar. Não, temos algumas discórdias, mas também não somos assim tão dissidentes. Mas eu acho que nós devíamos discordar mais ainda, porque isso é que funciona, não é? Se tivermos duas cabeças num podcast e se as cabeças discordarem, a conversa fica mais fixe, não é? Pois há eu acho que sim. Aquela batalha, claro. Mas ele dizia que o podcast nasce exatamente das vossas discussões em casa, não é? Sim, mas ele exagerou um bocadito, eu acho. Nós não discordamos assim tanto. Discordamos às vezes, mas se calhar é melhor as pessoas ouvirem e perceberem qual é a nossa dinâmica, não é? Acho que o Paulo ele tem um conhecimento de cinema muito profundo que vai até ali a meados dos anos 90. Eu não sei se colmato o resto, não é? Mas acho que o facto de nós termos às vezes sensibilidades e às vezes tipos de cinema diferentes que costumamos assistir ajudam a complementar e a tornar o podcast mais rico. Pelo menos é esse o nosso esforço. É que seja uma conversa e que seja interessante e que tenha alguma informação útil. Fazemos esse esforço, sim. Ontem surgiu uma conversa exatamente por causa deste mundo dos podcasts na plataforma Podcasts Portugal, que tanto o VHS como o Café Central fazem parte. E não foi de lá que nos conhecemos, já nos conhecemos há alguns anos, apesar de tudo, não sendo propriamente foi próximos. Do tipo, íamos a passar nos corredores da plataforma podcast, estás cá, pronto, foi um bocado isso. Foi mais ou menos assim. Também estás cá. E falávamos que os podcasts são um desafio, não é? Porque vocês fazem muito isso por paixão. Sim. E nós somos provavelmente, não somos o podcast mais antigo, mas dentro do nosso género, que é podcasting de cinema em português, que eu tenha conhecimento, nós somos o primeiro podcast português de cinema, sem vínculos a nenhuma rádio, ou seja, uma coisa que nasceu 100% por carolice da nossa vontade de gravar, de pôr o microfone à frente, aquilo que nós já fazíamos habitualmente. E como é que se aguenta? 7 anos, fizemos agora o nosso 7º aniversário. Parabéns a nós. Parabéns. Aniversário. Mas como é que se aguenta isso? Como é que se aguenta tanto tempo? Porque, apesar de tudo, vocês têm algumas visualizações, tiveram alguns muito bons, não é? Quando os convidados também. Isto é aquela discussão que, normalmente, as pessoas, quando começam um podcast, têm muito aquela missão de querer ter muitas visualizações ou ter muitos cliques e serem ouvidos e serem relevantes. Isso, normalmente, é um mau início para um podcast, porque os podcasts, se nós somos anónimos, se não temos uma base de fãs como as figuras públicas normalmente têm, o início tem que ser devagar, não é? Tem que ser passos lentos, e a única forma das coisas sobreviverem, no nosso caso chegarem a 7 anos, é fazermos isto primeiramente para nós, porque gostamos de fazer isto, e por acaso gravamos e pomos online, é um bocado esta a filosofia. E esses 7 anos... Conta como é que era a realidade, os podcasts... Não havia quase nada, é verdade, não havia... Em Portugal. Isto começou precisamente porque eu comecei a ouvir um podcast internacional, americano, que era o How Did This Get Made? Que é precisamente um podcast onde iam buscar filmes maus e desconstruíam aquilo. Filmes conhecidos, mas que foram enxovalhados pela crítica ou pelo público e eles faziam ali um bocadinho de sátira à volta daquilo. E eu pensei, isto eu já fazia com o Paulo, mais ou menos. Houve ali um período da nossa vida que nós vivemos juntos, quando estávamos na universidade, éramos nós mais 2 colegas de casa, portanto era a festa da mangueira lá dentro daquela... Enfim, pronto, a universidade, um gajo atura muita coisa quando está na universidade.
E nós à noite muitas vezes fazíamos isto, que era ir à internet, sacar o pior filme que nós nos lembrávamos de ter visto. Não, ele não faz ilegalidades, não. Eu não disse, exatamente, eu não disse por onde é que se sacava, nem de que forma, não é? Pronto, adquiríamos os filmes e fazíamos este exercício, que era ver os filmes e destruí-los enquanto os víamos. Isto pode parecer muito estranho para muita gente, ver filmes maus de propósito, mas pronto, há quem se meta na droga, nós fazíamos isto. E era um exercício que me dava muito gozo fazer. Primeiro porque nos punha a falar de cinema e depois porque era quase arqueologia aquilo que a gente fazia, ir lá descobrir filmes antigos, filmes exploitation dos anos 70, anos 80, coisas mesmo muito terríveis. E eu achei que aquilo podia ser interessante, transformar aquilo que nós fazíamos ali mais ou menos num podcast. Eu já ouvi alguns, não conhecia nenhum do género em português, achei que ia ali fazer uma coisa fixe. Nunca se tornou um podcast muito conhecido, mas acho que dentro do nicho de pessoas que escrevem e que falam de cinema na internet e nas redes sociais, nós já temos ali uma bandeira posta e já acho que já somos uma referência para algumas pessoas, o que é fixe. Isto sem parecer muito vaidoso, mas pronto. Até porque... Portanto, vocês vão para um género que não é o mainstream, até por isso é o nicho do nicho quase. Não é? Nós, inicialmente, o nosso objetivo era ir buscar filmes estranhos e filmes pouco conhecidos. Mas depois começámos a perceber que era muito limitativo e que tínhamos que ir também buscar os filmes que foram importantes para a nossa geração. E aí começámos também a ir falar sobre filmes mais conhecidos e não ser só os filmes estranhos. Mas ainda assim é muito... Tendencialmente é muito para ficção científica, terror, período dos anos 80 e 90, anda ali muito nessa área. Agora, uma coisa que eu acho que nós começámos a fazer e que tem sido também muito interessante foi, para além de trazer convidados que fazem parte da blogosfera do cinema, que escrevem sobre cinema em Portugal, começámos também a contactar atores, realizadores, argumentistas, malta que tenha trabalhado em grandes filmes, pessoas que à partida já não estão muito ocupadas não é, na indústria, e que possam ter a possibilidade de serem nossos convidados no nosso podcast. E isso tem acontecido desde há uns anitos para cá, 2 ou 3 anos para cá, que é trazer malta que trabalhou nesses filmes para conversar connosco e nós juntos fazermos a festa a falar desses clássicos do cinema. Clássicos do cinema underground, mais ou menos, por aí. E qual é o prazer que dá? Consegues descrever? Qual é o prazer que tiras dessas conversas, deste tema? O prazer que eu tiro... Essa é uma pergunta complicada. Sim, Não, mas dá-te prazer, sim, obviamente, se não o fazias, não é? Mas... Para já é o facto de poder, às vezes, desmontar objetos que foram muito importantes para mim quando eu era criança e adolescente. Filmes que foram muito importantes e que me marcaram. E tentar ver o outro lado, né? Pessoas que trabalharam lá e é engraçado perceber às vezes que muitas dessas pessoas que falam, que trabalharam nesses filmes, são pessoas que só com o aparecimento da internet é que descobriram que existia uma legião de fãs dos filmes deles, que gostavam dos filmes deles e que passado estes anos todos deram uma nova vida a filmes antigos que estavam assim um bocado esquecidos. E eu acho que isso também explica um bocado porque é que há tantos remakes e sequelas e reboots agora a acontecer de grandes clássicos do cinema. Também é muito por causa disso, porque a nossa geração entretanto cresceu e é adulta e de repente estamos-nos todos a lembrar dos filmes que víamos quando éramos pequenos. É como a história do Star Wars, ou seja, que quem hoje tem o poder de compra para comprar, para eram os putos da altura, não é? Exatamente. Isso com os carros passa-se um bocadinho a mesma coisa, não é? Aqueles que lá, o Mini, a 4L, agora que podem, vou comprar a 4L que era o carro do meu avô, é um bocadinho esse fenómeno, não é? E é isto que me dá mais gozo no podcast, é precisamente ir desmontar, é um bocadinho explorar, escavacar a nostalgia, as coisas que eram importantes para nós quando éramos pequenos, agora sobre uma ótica mais adulta. E acho que é fixe. E temos tido, estou-me assim a tentar lembrar de convidados relevantes. Olha, o Uwe Boll. O Uwe Boll, sim. O Fajardo adora o Uwe Boll, que para quem não sabe é um realizador alemão que é infame por causa dos filmes que faz, que são todos filmes completamente arrasados pela crítica. É tipo o Ed Wood da atualidade. Mas deixa cá ver.
Agora, mas tu abriste duas portas que acho que são interessantes. Para já, quais são as tuas referências em termos de cinema? Tens assim alguns filmes que... Opa, Spielberg. Eu sempre que começo a pensar no quais foram os filmes mais importantes para mim, eu apanho são imensos do Spielberg, desde dos Salteadores da Arca Perdida do Indiana Jones, o Parque Jurássico, o ET, são assim os Encontros Imediatos do Terceiro Grau, por exemplo, que é um filme que eu gosto muito. Portanto, o Spielberg teve aqui um peso muito, muito importante na minha formação como cinéfilo. Os Zemeckis também, apesar de... Também, o Regresso ao Futuro é muito importante, sim. Mas, pronto, resumidamente é muito Spielberg. Se não é Spielberg, são filmes que de alguma forma andam na onda dos filmes Spielberg. É por aí. Eu adorava filmes de aventura, de ficção científica. É isso que me difere um bocadinho do Paulo. Fala-se um bocadinho mais para o microfone, não há aí qualquer coisa que me está... Som, teste. Falei no Paulo, isto foi logo à vida, não é? Okay. É isso que me difere um bocado do Paulo. O Paulo era um puto que via filmes de porrada, não é? E aqueles filmes de ficção científica chunga. Eu era mais Spielberg e filmes de aventura e também ficção científica, mas eram coisas se calhar um bocadinho mais a puxar para a fantasia. E o Paulo era mais filmes de porrada. Pronto. O Paulo é uma pessoa mais básica, eu sou mais intelectualeiro. Ele vai gostar. Ele vai adorar de ouvir isto. Porque, por acaso, tu falaste de alguns que também são referência para mim, né? O Regresso ao Futuro, obviamente, sim. Não deste caso dos Zemeckis, mas os Indiana Jones, obviamente. Sim. Eu gostei até dos mais recentes do Spielberg. Pois, o Spielberg mas eu gosto, há muita gente que desfaz o filme com aquele miúdo. O AI, acho que o AI, sim, também gosto. Também gosto desse filme, acho que muita gente desfez um bocadinho naquele. O Spielberg, ali a dada altura, quando entraram os anos 2000. E temos a lista de Schindler, não é? Sim, mas esse é de 93. Curiosamente, no mesmo ano, o Steven Spielberg faz provavelmente dois dos filmes mais importantes da carreira dele, que foi o Parque Jurássico e a Lista de Schindler. Não tem nada a ver um com o outro, são filmes muito diferentes e ele realizou-os no mesmo ano. Isso é como aquela história da Sandra Bullock, que no mesmo ano ganhou o Oscar e o Rezi. Mas isso é mais frequente do que a gente pensa. Costuma acontecer. Eu lembro-me na entrevista do Spielberg dizer que já estava em produção da Lista de Schindler e andava a correr para um estúdio, estava a filmar na Alemanha ou na Áustria, agora não me lembro bem onde é que eles filmaram aquilo. Acho que se calhar foi na Áustria, foi na Europa, foi alguns na Europa Central. E ele andava todos os dias à noite a correr para um estúdio para ver as imagens que tinham filmado o Parque Jurássico uns meses antes e a realizar à distância com a malta dos efeitos especiais e dos efeitos de som. Ele disse que foi das experiências mais bizarras e bipolares que ele teve. À tarde estava num campo de concentração a filmar soldados nazis a matar judeus e à noite estava a fazer dinossauros, basicamente. Que é muito estranho, mas pronto. Não, mas é essa... Ou seja, um realizador consegue ter, digamos, essa variedade de temática, essa visão. Agora passa-se um bocadinho, né, com o Todd Phillips, né, por causa da história do Joker, não é? Sim. E estamos a falar do homem que inventou os hangovers. Mas não foi ao mesmo tempo. Sim, pronto. E nós também temos o caso daquele tipo que escreveu... foi agora... Espera aí, deixa-me ver se me lembro. Agora deu uma branca. Foi o tipo que escreveu umas comédias muito parvas. O Adam Sandler, não. Acho que supostamente ele teve agora aí uns filmes mais sérios. Não me estou a conseguir lembrar, mas é um argumentista que fez a vida toda dele a escrever comédias tolas e de repente escreve assim um filme incrível de um dramalhão. Chama-se Craig Mazin, ou Mazin, e ele escreveu o Hangover, o 2, escreveu o Identity Theft, que é outra comédia. Escreveu o Scary Movie 4 e o Scary Movie 3, por aí fora, enfim, só comédias. E este ano escreveu Chernobyl. A série. Pronto. A série, a famosa série de Chernobyl. É um daqueles casos de pessoas que toda a vida andaram a fazer uma coisa de um género e se calhar foram um bocado desacreditados, depois dando-lhes uma oportunidade de escrever uma coisa mais séria e brilham, não é? Isso é muito fixe. Mas, portanto, estavas a dizer, toda esta paixão pelo cinema acabas por ir também filmar, né? És videógrafo. Sim. Explica um bocadinho como é que fazes.
eu tirei o curso de Comunicação Social e na altura andava um bocado indeciso, sigo isto do jornalismo, se não sigo, mas muito por causa do cinema e porque sabia que muito provavelmente não iria trabalhar em cinema. Muito pouca gente trabalha em cinema o tempo inteiro, pelo menos em Portugal. Comecei a imaginar que devia fazer uma coisa mais ou menos relacionada e comecei a pensar na televisão e depois fiz um estágio, fui fazer um estágio para uma televisão online que era a Oeste TV, que já não existe, e tive lá uma série de anos e lá e fazia tudo e mais alguma coisa, filmava, editava, escrevia, enfim, fazia tudo e mais alguma coisa porque aquilo era um meio pequeno e nós tínhamos de ter pau para toda a obra. E foi aí que eu comecei a filmar a sério assim, as primeiras coisas e os primeiros trabalhos e ainda fiz mais, trabalhei em mais algumas empresas sempre como câmara, operador sempre ligado à imagem. Mas agora percebi que se calhar consigo fazer isto a título pessoal e ser freelancer e trabalhar em vídeo, e é o que eu faço agora a maior parte do tempo, sim. E em termos de cinema, é uma área que... Nunca fiz nada assim muito próximo de cinema, é verdade. Mas gostavas? Gostava, mas nunca aconteceu. Se houvesse um filme que gostavas de ter trabalhado, qual é que era? O quê? Um filme, trabalhares num filme que exista. Sim, que exista. Eu no outro dia apanhei a dar na televisão aquele filme do Mel Gibson que é passado na América Central, no tempo do Apocalipse, exatamente. E o filme é todo falado numa língua que já não existe. Já tinha feito também na Paixão de Cristo, exatamente. Eu achei que se fizesse um filme... aliás, uma coisa que eu gostava de estar associado de alguma forma e achei que, por exemplo, aquele projeto era muito interessante porque é todo filmado on location, tem um desafio incrível que é o facto de nenhum dos atores estar a falar inglês, é tudo quase visual, não é? E achei que, na altura lembro-me de estar a ver aquilo e pensar, isto era um desafio muito interessante. É assim uma wild card, lembrei-me do Apocalipse do Mel Gibson. Pronto, é um exemplo. Há muitos mais, mas fizeste-me lembrar, por exemplo, o The Revenant com por exemplo, Foi também muito filme. O Inarrito, acho que é muito nessa onda, sim, é verdade. Está bem comparado. Todo filmado também naqueles ambientes gelados. Não sei se aquilo foi no Canadá ou onde é que aquilo foi. Acho que foi alguns no Canadá. Acho que até foi na América do Sul. Posso estar enganado. Tenho ideia de ter visto alguns, ou um tipo de comentário sobre aquilo. Qualquer coisa desse género. Mas esse tipo de filme, esse tipo de cinema que são desafios físicos, que implicam levar equipas inteiras para sítios inóspitos e fazer daquele cinema, é uma cena que eu acho muito fixe. É assim, isto sou eu a dizer aqui no conforto destas quatro paredes. Agora, na prática, se calhar fazia isso uma vez e arrependia-me e não queria fazer mais. Mas, em teoria, acho que isso é fixe. Com o material todo às costas ali por aquelas serras, naquelas estradas, ou na América do Sul, lá naquela estrada, que é a estrada mais perigosa do mundo. Claro, eu acho, nós pensamos que, por exemplo, o Leonardo DiCaprio é o senhor ator, né? Ele deve chegar de helicóptero, filma as cenas dele, e o helicóptero vem buscar e vai embora. Eu não acredito muito nisso. Acho que os atores também se entregam muito a estes filmes e devem sofrer muito também com as intempéries e com os ambientes agrestes para uma rodagem que não é de estúdio, não é uma coisa que não é de estúdio, é sempre um desafio extra. E agora, hoje em dia, os filmes são todos green screen, não é? Vivem todos muito dentro do universo do virtual e dos cenários falsos. E quando um filme nos transporta para sítios que existem, é uma coisa que cada vez existe menos e eu acho que faz falta no cinema. Por acaso estava a ver no outro dia, vi o John Wick 3. E tem lá umas cenas que faz confusão. Então. Essa questão do... Obviamente, se calhar não é o exemplo melhor, mas continua pessoalmente aquela questão do suspension of disbelief. Sim. Os efeitos especiais ainda são tem um ar muito artificial. Eu lembro-me de ver aquela sequência de mota que o John Wick 3 tem. Essa nem é das piores. Eu acho que está incrível. E aquilo foi tudo feito. Aquilo não foi feito num túnel. Pelo que eu percebi, aquilo é tudo cenário digital.
E acho que está muito bem feito. Não, esse até é coisa. Mas o filme tem muita fisicalidade à mesma. Os coices dos cavalos fizeram um bocado de espécie. Mas que não te convenceram? Não. Ele se calhar o cavalo até deu coice a sério. Deu um coice a sério. Mas houve ali qualquer coisa que não colou. Ok, aceito. Mas mesmo assim, independentemente disso, acho que o caso de John Wick são filmes que têm esta coisa de filmar real, filmar a sério, né? Ser cenas coreografadas, vamos pôr os atores no meio deste sítio e tentar tornar isto o mais visceral possível. Não, se calhar tem um bocadinho o sucesso dele. Sim, é exatamente, porque vai contra a corrente, vai contra o tipo de cinema de ação que nós levamos hoje aos montes no cinema. É muito difícil. A Marvel, por exemplo, né, que saturou as salas de cinema, mas são filmes de fantasia e nós perdoamos isso, mas são muito artificiais e isso às vezes custa-me relacionar com esses filmes pelo facto daquilo ser tudo digital. Portanto, tendo em conta esta paixão, qual é que era o filme, por exemplo, que gostavas de fazer? Há uma história em Portugal que tu gostasses de contar? Olha, não digo que seja eu, mas acho que, por exemplo, os Lusíadas estão em falta. Nós temos nos Lusíadas o Nosso Senhor dos Anéis. Percebes? Sim. Tínhamos ali material para fazer uma saga incrível. Que nem precisava de ser realista, na medida em que aquilo tem tanta fantasia, não é? Alguém devia pegar nisso. O problema é que, para se fazer bem, era caro. Era uma coisa muito cara. E nós sabemos que os nossos meios não são os melhores. Mas os Lusíadas estão ali à mão de semear. Se calhar é o mais fácil, que é também muito bom. Sim. Acho muito cinematográfico, que é a peregrinação. Aliás, faz-me falta uma versão da peregrinação em português atual. Não sei se existe, também não procurei, mas a peregrinação também, aquela história do Fernão Mendes Pinto, muitas coisas que as pessoas pensavam que era treta e que ao fim destes anos... Que se prova que é verdade. Mas, por exemplo, a história dos pescadores que pescavam com aves. Toda a gente dizia que o homem era maluco. E, de facto, no Japão existe lá uma zona que os pescadores pescam com os pelicanos. Acho que são pelicanos que eles pescam. Portanto, há coisas malucas desse género, não é? Sim. É outra história. Se calhar não é tão exigente. Mas nós temos todos os descobrimentos, todo o período de descobrimentos em Portugal. Falta o nosso Colombo com o Vangelis, não é? Estava a pensar nisso. Que é um grande filme. Eu gosto muito do 1900 e... Não, 1492. Exatamente, não é 1900. 1492, Conquest of Paradise, que eu acho que é um filme que as pessoas se lembram um pouco, é do Ridley Scott, e as pessoas lembram-se um pouco desse filme, e é um filme belíssimo, muito bem filmado, e gosto muito. O Ridley Scott é realizador de referência, para mim, pelo menos. Sim, é. Mas também faz coisas às vezes... Tirando as vezes em que a malta foi obrigada a ver esse filme na escola... eu acho que esse filme devia aparecer mais vezes nas listas da malta. Falar de filmes na escola, lembrei-me de ver mas foi ele que realizou aquele da história do Humberto Eco com o Sean Connery, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Em Nome da Rosa foi, como é que ele se chama? Aquele realizador que fez depois... é capaz de ser francês, não é? Sim. Genet, não. Não, ele fez montes de coisas, são filmes assim muito são filmes muito naturais, né? Estão muito ligados à natureza, ou assim, fez a Guerra do Fogo também. Sim. Como é que ele se chama? Vamos já verificar. Está-me a falhar o nome. Não temos o nosso... Hoje não temos ninguém atrás do balcão. Para ir fazer temos alguém... O fact-check. Jean-Jacques Hano. Exatamente, o Jean-Jacques Hano. Fez o Holocausto Canibal? Não. Esse é o Rogério Diodati, é italiano. Este Jean-Jacques Hano, não sei, mas dos filmes dele mais conhecidos são o Inimigo às Portas, que é um grande filme com o Jude Law, e os 7 anos no Tibete, por exemplo. O Inimigo às Portas é aquele de São Petersburgo, não é? Que ele é um sniper, um franco-atirador. É muito fixe. Na visão russa da coisa. Sim. Ele é russo, acho eu, é Vassili qualquer coisa. Qualquer coisa assim, que ele foi usado como propaganda por ser um grande atirador. Enfim, só filmes bons. Para quem nunca viu, tem aqui
uma lista de coisas fixes para ver, sim. Então, muito cinema, então. O cinema é a tua paixão, de coisa. Mas também dos podcasts, e é essa parte que eu também quero abrir um bocadinho nesta perspectiva. Como é que... Acho que nos desviámos muito aqui do curso. Não, isto não tem curso. Okay. Isto é conversa... Conversa livre. Exatamente. Eu costumo dizer que é conversa de tasca. É uma tasca, basicamente. É pena não termos uma mini. Tenho que começar a arranjar umas minis para já tem café, já é fixe. Olha, hoje ganhaste cafeinado que o fornecedor falhou um bocadinho. Não tem mal, eu perdoo. Mas pronto, toda esta atração e o podcast em si, o que é que te atrai? Epá, para começar, o podcasting. Sim, o podcasting assim. É o facto de nós podermos fazer uma coisa que não consome muitos recursos. Isto que tu estás aqui a fazer já é ambicioso. Porque colocaste câmaras e tens aqui um espaço interessante e até atrativo para se ver, mas o podcasting não tem necessariamente que contar com isso. Uma pessoa com um microfone pode fazer um podcast e isso é a parte mais fixe, é a praticalidade da coisa, de se poder fazer conteúdos sem estar a pensar muito no aspecto visual da coisa. Embora todos os podcasts, ou a grande maioria deles, pense sempre em existir de alguma forma online, não é? E serem filmados muitos deles, mas não tem que ser. Tem que ser. A difusão ou melhor, a internet, a facilidade da difusão foi o que... Sim. É a vantagem da rádio no geral. Antigamente falava-se muito, havia as rádios pirata, não é? Em que qualquer pessoa numa garagem... Numa garagem... Uma analogia engraçada. Numa garagem montava uma rádio e passavam os discos e quem quisesse podia ouvir aquela rádio pirata, que era uma espécie de... era uma incubadora excelente para as pessoas colocarem conteúdos cá para fora sem compromissos. Uma vez que as rádios piratas já não existem, existem os podcasts, que é a versão das rádios piratas de antigamente. É uma analogia muito interessante. E os copywriters ainda não andam em cima dos podcasts, portanto a malta até pode fazer música. No YouTube, sim. Eu estou a falar em podcast. Aliás, em YouTube é outro campeonato. Eu tive logo um aviso, por causa tivemos um convidado que é músico, que tocou uma música, só que... E aquilo reconheceu, mas ele tocou aqui, tipo acústico. Sim, exatamente, com a guitarra e aquilo detectou. Detectou logo, e uma música de 1920 e não sei das quantas. Mas pronto, eles agora andam um bocadinho mais comedidos no YouTube, não é? O que eles fazem é dizer, atenção, esta música não é vossa, nós percebemos, nós topámos isso, só não podem rentabilizar o vídeo, não é? Pronto, mas ele pode rentabilizam continuar. Eles, a questão rentabilizam eles. Supostamente depois o dinheiro vai lá para quem é dono dos direitos. Até parece uma solução equilibrada. É isso. Não me parece má ideia. O problema é que depois pessoas que tocam guitarra à frente da câmara são apanhados neste filtro. Mas pronto, nada é perfeito. O sistema não é perfeito, não é? Não, eu podia eventualmente ter reclamado, mas pronto, também não vale a pena. Sim, é verdade. E o podcasting... Já agora deixa-me contar, nós tivemos há pouco tempo uma reclamação muito interessante, chata, mas interessante, que foi, nós fizemos um podcast sobre aquele fenómeno que aconteceu nos anos 90 da Alien Autopsy. Para quem não está recordado, exatamente. Em meados dos anos 90 apareceu um vídeo de uma alegada autópsia a um extraterrestre e as televisões em todo o mundo difundiram aquilo com debates televisivos a escrutinar e a tentar perceber se aquilo era real ou ficção. E nós, entretanto, a malta que fez o vídeo já veio a público assumir que aquilo foi um vídeo fake que eles fabricaram. Teoria da conspiração diz logo, não, eles agora foram ameaçados. Mas eles foram espertos, eles disseram que fizeram aquilo baseado num filme real que eles viram. Só que o filme estava tão degradado que eles não o conseguiram recuperar. Então o que eles fizeram foi uma reconstrução. Então imitaram tudo o que viram no vídeo num vídeo falso. Foi a desculpa deles agora. Parece que me lembro do José Rodrigues do Chat a mostrar esse filme. Noite mítica na televisão portuguesa com o professor Pinto da Costa. Enfim, nós temos um episódio inteiramente dedicado a esse episódio genial, que eu acho muito fixe. E nós tivemos como convidado o tipo que fez, como convidado no podcast, entrevistámo-lo, o tipo que fez o boneco que nós vemos na mesa. Pronto, ele era técnico de efeitos especiais, na altura foi convidado por um amigo
e aceitou o desafio e fez aquilo, pronto. E ele continua a defender que existe um vídeo real. Ele é uma das pessoas que defende que existe o vídeo real. Ele diz que o viu. Diz que o viu e que tentou fazer o boneco dele, não é? Baseado no que viu no vídeo. Entretanto, nós recebemos uma denúncia à nossa entrevista que nós publicámos na nossa conta do YouTube por um dos realizadores do filme, do suposto found footage, a dizer que aquilo é uma aldrabice pegada e que, portanto, nós não temos o direito nenhum de publicar aquela entrevista porque continuamos a disseminar mentiras e não sei o quê. Então, enfim, o vídeo foi apagado, eu tive que reclamar e dizer que não, senhor, nós é só uma entrevista, nós distanciamos disso. Quem assume as suas... Mas levámos a denúncia de um dos realizadores, de um dos gajos que fez aquele filme, a condenar a crítica ao nosso podcast, a pôr aquilo abaixo, porque estamos a disseminar mentiras, segundo ele. Vocês têm, de facto, alguns ouvintes muito interessantes, então, os realizadores... Não sei, ele provavelmente é daqueles tipos desocupados, então vai para o YouTube, ora deixa-me cá ver o que é que andam a publicar a respeito da Alien Autopsy. E o nosso deve ter aparecido, pronto. E eu acho que ele nem se deu ao trabalho de ver. Achou que o nosso era mais um dos 1000 vídeos conspiracionais que há no YouTube. Achou que era mais um, provavelmente. Nem se deu ao trabalho de ouvir, porque se ouvisse aquilo percebia que aquilo era uma entrevista e nós estávamos perfeitamente distanciados de qualquer posição em relação àquilo. Fazes algum tipo de preparação? Ou seja, vais estudar... Porque eu, no VHS, às vezes é um bocadinho... Dá o contexto, né? Sim. Já dá mais, às vezes, assim, o folclore, não é? Sim. E tu um bocadinho mais o contexto, assim, um bocadinho mais a introdução. Sim, não é? eu gosto... É assim, isto aconteceu assim naturalmente, não tem que ser assim estanque. Se o Paulo quiser assumir essa parte em algum podcast, ele fala muitas vezes, quando são coisas das quais ele está muito mais informado que eu, ele é que é o professor académico ali naquele episódio, ele é o académico daquilo. E nós revezamos um bocado isso. Agora, eu gosto sempre de fazer uma introdução e dar ali um plano de arranque e mostrar um bocado o contexto daquele filme ou daquela história antes de começarmos a falar, sim. Em termos de... Portanto, já tínhamos falado esta questão do podcasting. Como é que geres as reações? Achas que tens muitas views, poucas views? Satisfazem-te as views? Os comentários, como é que também são os comentários? Nós não temos assim propriamente uma comunidade de fãs que nos esteja super atentos e prontos a cascar todos os erros e lapsos que nós fazemos no nosso podcast. Até porque não os temos, somos bastante corretos, isentos, enfim, somos um exemplo a seguir. O Conan O'Brien é que tinha um segmento que era exatamente o desafio-vos a encontrar um erro, depois arranjavam sketches para justificar. Os espectadores mandavam para lá erros que ele tinha cometido noutros episódios, sim, isso é muito giro, também gosto muito disso. Há tempos fizeram uma correção que ele faz uma fala do Flanders, dos Simpsons, e há um tipo que manda para lá uma correção a dizer que o vizinho não faz Audley Doodley, faz Doodley Dowdley, ou uma coisa assim, e eles chamaram o tipo que faz a voz do Flanders para ir lá retificar a situação. Achei giro, pronto. Chamarem a própria... Exato. O próprio tipo que faz a voz para ir lá corrigir aquilo. Mas voltando as reações sim, a malta, pessoal, sim. O que acontece mais é o facto de nós trazermos um determinado filme para podcast, acaba por juntarem a malta a dizer, a comentar aquilo, basicamente a partilharem a posição deles em relação àqueles filmes e porque é que aqueles filmes são especiais para eles. Não é tanto... É mais isso, é mais um congregador. Esta semana estamos a falar neste filme. Ok, então a malta aparece ali, dá uns bitites, eu já nem me lembrava disso, pois é mais assim nesse espírito. Mas vocês também têm muitas conversas como é que é o cenário dos podcasts de cinema em Portugal, bloggers de cinema em Portugal? Ou seja, é um nicho que afinal se calhar não é tão nicho, há muita gente a falar de cinema? Vai havendo, sim. Eu, inclusivamente até há uns anos, agora entretanto extinguiu-se, já não se fez mais, infelizmente. Mas até há muito pouco tempo havia os TCN Blog Awards, que era precisamente uma festa de atribuição de prémios de bloggers de cinema em Portugal. E aquilo era muito fixe. Nós chegámos a gravar um episódio num desses eventos, num desses encontros, nós gravámos um episódio em direto, versado ao filme Masters of the Universe. E foi muito giro. Tivemos um painel... convidados, para além de mim e do Paulo, tivemos mais 2 convidados muito sui generis, pelo menos um deles é bastante sui generis, aconselho-vos a procurarem o podcast ao vivo Masters of the Universe do nosso podcast, para descobrirem quem foi o nosso. E consegue-se arranjar tempo para isso? Para quê? Para podcasting.
ir aos sítios e fazer as coisas e... Ir aos sítios como assim? Neste caso, como fizeste a live lá do TCN... Live. Dessa vez foi live, mas infelizmente, e porque o tempo não é muito, como tu estavas a dizer, temos que arranjar outras soluções e fazemos o que nós normalmente fazemos é gravamos via Skype. Não acontece isto que estamos aqui a fazer, que é presencial, acontece muito de vez em quando, mas ultimamente fazemos via Skype. E acaba por facilitar a vida, estamos em casa e gravamos isso. É mais fácil assim. Portanto, então estava-te a dizer, houve já algum fã... E o facto, e para trazer convidados, é muito mais fácil convencê-los a juntarem-se a nós via Skype do que propriamente estar a combinar um dia e uma hora e um sítio para nos juntarmos. Portanto, até nesse aspecto, o podcasting é uma vantagem, ou fazer podcasting é uma vantagem. Os convidados não têm que... Podem estar de pijama e cuecas e chinelos em casa a gravar que ninguém vê. Portanto, é mais fácil, às vezes, conseguir os convidados assim dessa maneira. Em termos de... Eu tinha-te perguntado, houve já algum tipo de comentário que te tenham feito que realmente não tivesses gostado? Houve já assim esse tipo de... Não. Que eu me lembro, não houve... Não sei, já houve um ou dois episódios. Nós, por exemplo, falámos com o miúdo o filme Avatar. O Last Airbender. Sim. Do M. Night Shyamalan, baseado naquela série de animação que é o Avatar. Sim. Só que o filme teve que levar outro título porque o James Cameron já tinha abocanhado o título Avatar para outra coisa que todos nós sabemos. E nós conversámos com o garoto que faz o filme. E curiosamente é capaz de ser dos nossos episódios mais ouvidos, precisamente porque, apesar do miúdo não ter uma carreira cinematográfica assim incrível, tem alguns fãs. E o Shyamalan também, né? Pronto, sim. E houve ali alguma fanbase que nos criticou na entrevista por às vezes não deixarmos o rapaz falar, ou porque fizemos esta pergunta que não devíamos ter feito. Mas vivemos bem com isso, percebes? Agora, nesse caminho do podcasting, deixando isso um bocadinho de lado, sim, também tornaste também um blogger, ou não? Não. Blogger não diria, se calhar Instagrammer. Pode ser assim? Pode ser. Estás a falar no The World is a Set, sim, não é? Que até, aliás, tendo em conta que nós já tínhamos falado do cinema e do VHS outra vez, anda sempre de mãos dadas, eu não saio da cepa torta, é cinema para cá ou para lá de alguma forma, portanto isto é mais outra coisa. É já o trabalho, os hobbies também, mas fala num bocadinho... Eu sou uma seca, não tenho nenhum passatempo espetacular como fazer kitesurf ou uma coisa assim, não, é isto. Tens sempre tempo, faz o blog ou o podcast lá em cima da prancha, assim com aquele selfie stick. Nós já gravámos episódios do podcast a andar de carro. Nós tínhamos que fazer uma viagem longa, acho que íamos para o Alentejo. Então decidimos que conseguíamos gravar um podcast a andar de carro, um para lá e outro para cá, e fizemos isso, e estão publicados. E escolhemos adequadamente filmes road movies, ou seja, filmes... Road trip era fixe. Filmes ligados à estrada, portanto... Agora não lembro quais foram. Pode ser aquele... agora fala-me o nome das motas. O Wild Hogs ou uma coisa... Não era esse que dava Hot Rods ou uma coisa assim, sim. Fizemos um que é um com o Kurt Russell, que lhe raptam a mulher naquelas estradas, naquele deserto americano. Não estou a ver. Não me lembro do nome do filme disso. Fizemos esse e fizemos... Qual é que fizemos? Fizemos um outro filme qualquer, pá, e o... Eu tinha feito o Road Trip, aquela comédia que é... não fizemos isso, por acaso não foi. Não foi comédia, mas pronto, foi isso. Então, mas portanto, conta-nos este projeto, The World is a Set. É verdade. Mais uma vez ligado ao cinema, isto aconteceu, a ideia surgiu há um ano e tal, quando eu tinha planeado fazer uma grande viagem pelos Estados Unidos. E comecei a perceber que a maior parte dos sítios que me interessavam visitar eram sítios ligados ao cinema, obviamente, não é? Eu queria ir ver alguns sítios que tinham alguma história ou alguma relação com certos e determinados filmes. E eu comecei a pensar o que é que podia fazer isto, mas fazer o quê? Chegar lá aos sítios e tirar uma fotografia? Queria fazer isto de uma forma um bocadinho mais interessante. Então já tinha visto alguns exemplos online de algumas pessoas, alguns fãs que faziam o exercício de fazer um side-by-side, em que iam aos sítios, tiravam uma fotografia e mostravam como é que o sítio estava na altura em que aquele filme foi gravado ali e como é que está hoje. E aquilo que eu me propus foi um passo mais além do que isso.
foi pegar nos frames de filmes icónicos, e às vezes filmes não tão icónicos, mas que estejam relacionados com determinados sítios, e fazer uma espécie de moldura, ou seja, eu tiro uma fotografia que tenta recriar exatamente a mesma posição e a mesma perspectiva com que aparecem no filme e colar o frame do filme por cima. Isto é um bocado estranho, estar a descrever sem se ver uma imagem, mas pronto. Pode ser que a gente pode inserir depois uma, eventualmente. Ok. Depois insere aqui exemplos daquilo que eu estou a explicar. Depois veio o YouTube e diz, estás a quebrar os direitos. Não, neste caso acho que não. Com imagens acho que estamos safos. Tenho a autorização do proprietário. Acho que estás safo em relação a imagens, ninguém te vai castigar. Pronto, e foi isso que eu comecei a fazer. Então planeei muito bem a viagem e levei esta máquina que aqui está. Foi precisamente esta máquina que levei comigo. E decidi começar a fotografar, ir aos locais, fazer uma pesquisa, muitas vezes, para tentar perceber exatamente onde é que esta cena deste filme foi exatamente rodada, e daquele, e taca-teca, e comecei a marcar os pontos no mapa e comecei a fazer isto. E então tornou-se este projeto de fotografia, que é visitável em, deixa-me fazer a publicidade, instagram.com/theworldisaset, ou seja, em inglês, o mundo é um cenário. No Facebook também é facebook.com/theworldisaset, embora no Facebook acabe por não ter muita expressão. Isto tem muita cara de Instagram, porque é muito na base da fotografia, funciona melhor no Instagram. E é lá que então comecei este passatempo, que entretanto começou a fazer-me investir mais tempo à volta disto e a pesquisar mais sobre locais de cinema. E acho que é um exercício giro e acho que é interessante, até porque eu, para além do local, tento contar um bocadinho uma história, tentar dar ali um bocadinho o contexto de que sítio é aquele, porque é que foi gravado ali, quais são as diferenças entre o sítio real e o que aparece no filme. Às vezes tentar, se acontecer eu falar com alguém que mora ali perto, tentar perceber o impacto que aquela cena teve, o facto de ser gravado ali, que impacto é que aquilo teve ali naquele sítio. Tento fazer contar um bocadinho uma história para além da imagem, que eu acho que as imagens têm muita força. O facto de nós pegarmos ali num determinado filme e comparar com o sítio e vê-lo como ele é hoje. Mas depois também mostras o outro lado, a tua foto separada do frame, ou mostras sempre... Sim, o que eu normalmente faço é, a primeira imagem é uma imagem que tem a montagem, tem a minha foto com o frame do filme por cima. Depois mostro a imagem isoladamente, a minha fotografia isolada sem o frame. Como é que tu fazes? Ou seja, selecionas só um bocadinho da imagem onde estão os atores? Normalmente tento arranjar uma imagem cuja continuidade faça sentido com a minha fotografia, ou seja, que haja ali um elo de ligação, ou uma montanha, ou uma parede de um edifício, para que visualmente fique interessante. Pronto. É um bocado um exercício também de Photoshop e tentar perceber... quando as peças encaixam, se visualmente fica interessante, se fica uma coisa gira de se ver. Como é que tu costumas fazer? Pensas numa cena primeiro? Depende. São as cenas que te atraem, ou é o cenário que te atrai, ou é a oportunidade? É tentar perceber quando é que os locais têm força. Eu, por exemplo, há bocado falei no Parque Jurássico e posso voltar outra vez a falar no Parque Jurássico. É um filme que tem locais que são bastante icónicos, por exemplo, a catarata, a queda d'água, onde o helicóptero aterra quando eles chegam à ilha. É um sítio super icónico, toda a gente tem essa imagem presente. No filme, quando os miúdos fogem, quando há uma bandada de dinossauros a correr à volta deles e eles vão a correr, por exemplo, aquilo é num vale, numa ilha do Havaí, que é um sítio lindíssimo. Essa cena, por exemplo, acho que também tem muita força. Estou-me a lembrar, por exemplo, da casa do Home Alone, do filme do Sozinho em Casa. A casa do filme é um personagem, quase. Exato. E a casa existe. Lá, é praticamente igual àquilo que a gente conhece do filme. Está lá, é uma casa habitada, moram lá outras pessoas. Eu pensei que já tinha sido rentabilizada. Não, quer dizer, provavelmente não sei. É outro sítio icónico. Pronto, são sítios, lá está, são sítios que têm alguma força. Por exemplo, o sítio onde o ET, locais do ET, por exemplo, quando os miúdos vão a fugir de bicicleta da polícia, no filme do ET, do extraterrestre do Spielberg, o Batman a ir naquela moto de duas rodas, por exemplo, no Dark Knight, que é gravado em Chicago, numa rua bastante icónica em Chicago.
Aí a lista, e por aqui fora, sim. eu, por exemplo, para além dos Estados Unidos, já estive no sul de Espanha, por exemplo, em Almeria, e já fui descobrir aldeiazinhas onde eles gravaram uma data de western spaghettis, filmes do Sérgio Leone, como O Bom, o Mau e o Vilão. Esses até são os mais engraçados, porque há uma distância histórica tão grande entre o filme e os sítios que são hoje, que poder chegar lá e reparar que, por exemplo, aquela casa velha ainda lá está de alguma forma, e poder encaixar o frame do filme ali naquele sítio, ou aquela árvore, ou aquela rocha, ainda lá estar, e o facto de podermos colocar cenas icónicas, quase emblemáticas, que fazem quase parte da nossa história, colocá-los ali num sítio, quase cultural, exatamente, num sítio aparentemente abandonado, no meio do deserto, em Almeria. Acho que é um exercício engraçado e acho que desperta nas pessoas alguma curiosidade em dizer, ai que giro, foi gravado ali, porreiro, não sabia, porque muitos destes sítios não estão historicamente identificados, não há lá nada que nos diga que aquilo foi gravado ali exatamente naquele sítio. Há muitos que são, mas outros não. E isso também é giro, o trabalho de pesquisa e tentar descobrir exatamente onde é que aquilo foi feito, e às vezes é quase uma caça aos gambuzinos, é fazer quilómetros de carro, às vezes por estradas de terra batida, e ser um bocado tentativa e erro, tentar descobrir. Há imensos sítios onde eu às vezes vou e não consigo descobrir exatamente onde é que foi, vem de lá, de mãos a abanar, mas quando se descobre é tipo jackpot, é aqui que bate certo, está aqui esta árvore, está ali aquela montanha, é giro, é uma coisa que tem-me dado algum gozo fazer isto. Mas como é que fazes essa pesquisa? Já às vezes tens uma área só, uma área geral, e depois perguntas lá no sítio? Há de tudo. Há isso, o facto de eu saber que aquilo foi vagamente filmado ali, e lá no local algumas pessoas me conseguirem indicar mais ou menos os sítios onde são. Se estamos a falar de filmes muito icónicos, como é o caso, por exemplo, do Indiana Jones, ou do Regresso ao Futuro, ou de grandes clássicos do cinema, especialmente quando é nos Estados Unidos, os sítios já estão super identificados. Já há montes de gente na internet que colocou as moradas e que sabe exatamente dizer que foi aqui, que foi acolá. Portanto, aí é fácil, é só meter no GPS e chegar lá. E depois os outros casos são aqueles, andar, por exemplo, muitas vezes no Street View, no Google, a percorrer ruas, à procura dos sítios. Implica muito isso, muito trabalho de casa. Às vezes, se for, por exemplo, em Portugal, e eu tenho feito este exercício que é descobrir sítios em Portugal onde foram rodados grandes filmes, grandes e não tão grandes, muitas vezes é ligar para as câmaras municipais, mas é um trabalho cansativo às vezes, e inglório, porque há coisas que estão completamente perdidas, ninguém sabe onde é que foi, ninguém se lembra. E podem estar muito diferentes do que estavam na altura também. Também. Foste à Casa dos Espíritos, não? Que é sempre um sítio que lá no Alentejo fala-se sempre. É verdade. A Casa dos Espíritos é um dos filmes onde eu já investi bastante do meu tempo a tentar descobrir alguns locais. Em Vila Nova de Mil Fontes há um sítio que é muito fácil identificar, que foi onde aquela casa foi construída, lá num monte alentejano. A casa já não existe, mas sobrou a escadaria que dava para a casa. Portanto, lá no meio do Alentejo, num sítio de pasto, existem umas escadas que dão para lugar nenhum. Provavelmente o dono da propriedade achou que as escadas não se trovavam e lá ficaram. E eu já estive nesse sítio, já o visitei e tenho isso documentado em fotografia. Se quiserem, basta irem ao meu Instagram e descobrir isso. O resto do filme foi gravado em sítios em Lisboa, por exemplo. Portanto, Lisboa já fez de conta que era o Chile. E gravaram uma série de sítios. Gravaram numa casa ao pé do Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, por exemplo. Eu conheço o nome do sítio, não sei exatamente onde é. É lá numa casa, aquilo entretanto também está um bocado abandonado, mas é uma daquelas casas senhoriais. E numa série de outros sítios em Lisboa, por exemplo, sim. Eu há pouco tempo estive a documentar alguns sítios, por exemplo, da Canção de Lisboa, do filme português, com o Vasco Santana. Nesses o giro mesmo é tentar ver como é que era a Lisboa de antigamente naquele sítio e como é que é a Lisboa de agora. Porque os sítios são diferentes, mas consegue-se descobrir. Mas o frame fica engraçado então com esse contraste do... Fica. O dos primeiros que eu fiz foi, por exemplo, o Aniki Bobó, tentar ir ver os sítios do filme do Aniki Bobó no Porto, do realizador Manuel de Oliveira. E felizmente aquela parte ali em Vila Nova, do lado de Vila Nova de Gaia, onde eles gravaram ali muito junto ao rio, felizmente há uma série de coisas que ainda lá estão, gradeamentos, muros, ainda estão exatamente como estavam há 60 anos ou há 70 anos, ou quando aquilo foi filmado.
e faz um contraste muito giro, como estavas a dizer, o facto de ainda por cima ser a preto e branco e termos ali um pedaço de história colado a um sítio onde centenas de pessoas passam todos os dias e não ligam nenhuma. É giro também. E como é que tu fazes essa? Tu imprimes o frame e depois Não, imprimir, isso era antigamente. Levo num tablet a fotografia e depois chego ao local e é um bocado aquele exercício de estar ali com a fotografia ao lado e ver o local e tentar tirar uma fotografia o mais semelhante possível ao que eu tenho no frame do filme. Está bem, e então tem-te dado, como dizias, um prazer enorme fazer isso. Sim, é muito fixe. E o facto disto, entretanto, ter gerado ali um bocado interesse na malta do cinema, entretanto tornou-se a malta do Instagram, acho que achou uma certa piada a isto. Então tem-me incentivado a continuar. Muito também porque é uma coisa que eu eventualmente faço, que é, se vou a alguma cidade ou se vou passar um fim de semana a um sítio qualquer, lá vou eu fazer aquele trabalho de pesquisa e descobrir que filmes é que foram rodados ali. E acaba por ser um passeio. Eu não vou de propósito aos sítios, não vou viajar de propósito para fazer isto, mas tento complementar isto com outras viagens e a coisa dá-se. Mas ainda não fizeste isso de propósito, então ir a um sítio só em Portugal. Só em Portugal é que fiz isso, nunca viajei de propósito para ir fazer isto. Ainda. Quando arranjar um patrocinador ou dois. Onde é que já foste então? Vi que acho que não andaste a estar na Ásia também, não? Isso foi agora. Cheguei há 3 dias, estive no Vietnã, mas estive no Vietnã e no Camboja. No Camboja há um filme muito icónico gravado em Angkor Wat, que é o Tomb Raider, o filme com a Angelina Jolie, que explorou muito bem ali os templos religiosos de Angkor Wat, e fiz o trabalhinho todo de casa e em breve hei de publicar essas fotos no meu Instagram, portanto sigam para ver. No Vietnã eu ia com a pica toda a pensar que existiam imensos filmes americanos gravados no Vietnã, nomeadamente filmes da Guerra do Vietnã. Para a minha grande tristeza, descobri que isso não é verdade. A maior parte dos filmes da Guerra do Vietnã ou foram gravados na Tailândia ou foram gravados noutros países. O que faz sentido, não é? Parece-me um bocadinho escabroso a América ir filmar filmes da Guerra do Vietnã para dentro de um país que eles andaram a escavacar uns anos antes, não é? Pronto. Curiosamente, há um filme recente que usou e abusou do Vietnã e bem, que é o Kong Skull Island. Não sabia, que eles filmaram muito no Vietnã e exploraram imagens incríveis no Vietnã. Portanto, esse foi o meu grande foco. O grande foco foi esse filme do Kong Skull Island, que é um filme porreiro, faz parte deste Monsterverse que eles estão a tentar criar com o Godzilla também. E eles usam imagens. O Vietnã é um país lindíssimo para se visitar. E eles souberam aproveitar muito bem. E foi um daqueles casos onde eu tive que chegar aos locais e andar lá por minha conta e risco a tentar descobrir exatamente onde é que eles filmaram isto ou aquilo ou aquilo outro, porque aquilo é um país... as zonas rurais não são zonas muito desenvolvidas, a maior parte das pessoas não fala inglês... enfim, já se está aqui a ver o processo de descoberta destes sítios. Foi um bocadinho mais complicado lá, mas foi gira mesmo, foi muito fixe. Fizeste-me lembrar de um episódio, não sei se é do Top Gear, se é já do Gran Turismo, com os tipos que eles foram fazer daqueles filmes que eles costumavam fazer no fim da temporada, foi exatamente no Vietnã, realmente. Ok. Tinha imagens impressionantes do país, que é um país interessante. Aquilo é muito fixe, e a Long Bay, por exemplo, que é uma zona lindíssima, que aquilo são aquelas montanhas que estão no meio do mar, criam aquela visão idílica, e eles, para o filme, queriam que o filme se sentisse real, e o facto de aquilo se passar numa ilha fictícia, que tivesse muito aquela energia de selva, de ambiente... de natureza em estado puro, e eles conseguiram isso no Vietnã, e é um país que vale definitivamente a pena visitar. E o filme é um cartão de visita incrível para o país também. Deixa-me perguntar-te qual é que era então neste momento o filme e os locais que gostavas mesmo de ir próximo. De visitar? Sim. Olha, eu gostava muito de ir à Nova Zelândia, mas isso sim, muito Senhor dos Anéis, sim, é verdade. Mas este tem que ser com calma, porque ainda agora estive no Vietnã e os fundos não são ilimitados, não é? E a Nova Zelândia é literalmente do outro lado do mundo. São os nossos antípodas, mas gostava muito de ir à Nova Zelândia, muito por conta do Senhor dos Anéis. Gostava de ir à Islândia,
e este é mais fácil, porque é aqui mais perto. A Islândia é um país lindíssimo, tem uma paisagem completamente contrastante em relação ao Vietnã ou à Nova Zelândia, como nós estávamos a dizer, mas que funciona muito bem no cinema porque tem aquele aspecto quase alienígena, não é? E qual é o filme? Os filmes na Islândia? Há imensos. Há um dos Star Wars, o Rogue One, filmou na Nova Zelândia. Não, estava a dizer, desculpa, na Finlândia. Na Islândia. Na Islândia. O Oblivion com o Tom Cruise também foi na Islândia. Há uma série de cenas do filme da Guerra dos Tronos, que não é cinema, mas é quase, exatamente. É uma série que sabe puxar pelo aspecto cinemático dos locais onde filmou. Tem imensas coisas filmadas na Islândia também. Há muita coisa na Islândia deve ser um país lindíssimo de se visitar, portanto é um dos sítios também que eu gostava de ir. Agora, um pequeno à parte, o que é que achaste daquele episódio da Guerra, ou não viste? Não eras fã da Guerra dos Tronos? Estás a falar de quê? Da conclusão da série? Sim, estou a dizer da batalha específica, acho que foi filmada na Islândia. Qual? Do terceiro episódio, o epílogo do... Estás a falar daquela batalha enorme toda no escuro? Que a malta andou a cascar na batalha por não se ver nada. Não foi na Nova Zelândia. Não, na Islândia. Desculpa, Islândia, sim, não foi na Islândia. Não foi, não. Mas o que é que achaste da batalha? Não sei se eras achei aquilo que toda a gente achou. Achei que eles abusaram ali no color grading e aquilo ficou se calhar um bocadito escuro demais. Pronto. Mas... Epá, o que é que queres que eu te diga? Já foi tudo dito em relação à última temporada da Guerra dos Tronos, não é? Que aquilo se tornou uma coisa demasiado fan-made, não é? Parecia quase um produto fan-made e menos um produto literário. Por acaso concordo um bocadinho contigo. Epá, mas eu não consigo não gostar daquilo. Eu também não acho que os gajos conseguiram um feito televisivo com aquela série. É uma série demasiado bem produzida, é uma série com demasiadas valências técnicas e não só, para ser assim desacreditada só porque teve uma última temporada um bocadinho mais fraca. Eu acho que o problema da última temporada, pessoalmente ouvi este comentário e achei que era na MUS, que era... Tinha uma checklist e depois tiveram que fazer os cheques todos. Foi eu não sei porque é que eles fizeram só 6 episódios, não é? Que foi aquilo. Mas em termos de tempo acho que foi praticamente o mesmo. Em termos de minutos foi praticamente. Se calhar, não é? Porque os episódios eram maiores. Assim é isso, pá. Mas eu não sou super fã da Guerra dos Tronos, sou um espectador casual da série. Portanto, não me magoou por aí além esses aspectos menos positivos da forma que a série concluiu. Isto foi apenas uma parte que falaste na Islândia. Sim. E onde é que gostavas de ver este The World is a Set chegar? Eu gostava... Há uma coisa que eu notei com esta minha pesquisa. Notei que não há um trabalho exaustivo de locais de cinema em Portugal. Não há nenhum livro, não há nenhum trabalho, algo que consiga reunir isto. Com as pesquisas que já fizeste, já é um desafio que isso. Podes lançar. Entretanto, eu já tive que pesquisar tanto sobre isto e já tive que marcar tanta coisa e descobrir tantos filmes que foram rodados em Portugal e que às vezes as pessoas nem sabem, filmes até menos conhecidos ou, enfim, mas que mereciam se calhar maior atenção da nossa parte pelo facto de terem sido rodados cá, mereciam mais carinho, que eu acho que há aqui uma lacuna, que é uma espécie de compêndio de locais de cinema em Portugal. Lá fora há muita coisa, não é? Mas em português e filmes rodados em Portugal não há. E era uma coisa que eu gostava de fazer. Não digo que seja em livro, mas qualquer coisa que eu pudesse reunir esta informação que eu tenho reunido ao longo deste tempo. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Uma espécie de guia. Por exemplo, 100 lugares em Portugal usados em cinema. Ou qualquer coisa assim, percebes? Qualquer coisa assim desse tipo. E que fosse uma espécie de compêndio das coisas mais fixes e dos locais que têm alguma história cinematográfica por detrás e que pouca gente sabe. Era uma coisa que eu gostava de fazer, sim. Tens aí uma ideia que não parece... ainda não há. Não, e se ninguém me passar à frente com a ideia, eu um dia ainda fazer uma coisa dessas. Só a pesquisa que eles têm que fazer, com certeza, não é? Sim, já tenho algum trabalho de casa arquivado, feito
sobre isto. Agora era uma questão de alargar esta ideia, expandir isto. Eu lembro, agora falaste dessa questão, a cena dos sets, só vais aos sítios que foram, digamos, exteriores, né? Não interessa, por exemplo, os sets dos soundstages, essas coisas assim? Não interessa tanto, porque essas coisas normalmente desaparecem. Sim, exatamente. Não, mas se também ires aos estúdios, também aos próprios estúdios e se calhar estar lá, sei lá, um cenário de algum filme. Sim, eventualmente, mas aí já é mais complicado. Eu visitei os estúdios da Warner, por exemplo, em Los Angeles, quando lá estive, e eles têm uma espécie têm, por exemplo, um bairro tipicamente nova-iorquino, que é usado só para eles fazerem certas e determinadas cenas de exteriores naquele bairro nova-iorquino. Mas aquilo já sofreu tantas mudanças, percebes? Vem um filme que precisa de fazer uma cena de rua em Nova Iorque, eles não querem ir para Nova Iorque de propósito de fazer, mas aquilo está constantemente a mudar, percebes? Que também é muito difícil poder fazer esse exercício de comparação entre o sítio do filme e aquele sítio ali. Não tem a mesma graça, percebes? Não tenho pensado nisso em cenários artificiais, tenho pensado em coisas que existem. Em Marrocos está lá o do Star Wars, não foi Marrocos? Não Tunísia. Eles filmaram imensa coisa na Tunísia para o Star Wars, para os primeiros Star Wars, e o próprio Indiana Jones também. Os Salteadores da Arca Perdida têm imensas cenas a fazer de conta que é o Cairo, gravadas na Tunísia. Eu digo sempre, toda a gente fala, o meu preferido da saga é a Última Cruzada, mas... Tenho frames da Grande Cruzada, ou da Última Cruzada, agora não lembro como é que é. A Última Cruzada. É. Na minha página, e de ver, que eu já estive em alguns sítios onde eles gravaram ali também no deserto de Almeria. Portanto, The World is a Set é um grande projeto, então que tu neste momento, é um hobby que se transformou, que neste momento também está a gastar tempo. Ou a consumir tempo, né? A gastar, é ganhar tempo, né? Sim. Né? É para me enriquecer como pessoa. Portanto, é ganhar, sim. Isto sou eu a tentar justificar o número de horas perdidas que tive com isto sem qualquer retorno financeiro ou monetário, não é? Podes ter o reconhecimento. Aí. Vim aqui hoje, caraças. E agora estava-me a lembrar, sendo tu videógrafo, já tens, olha, para os Lusíadas, penso mega projetos. Já tenho o trabalho de location scouting todo feito, não é? Exatamente. É verdade. Agora, só para terminar, esta foi até uma coisa que eu falei com o Fajardo, portanto ouvi dizer que eras um papa concursos. Ele é burro. Não, fui agora a um concurso de televisão, e já fui há alguns anos, mas nunca ganhei nada, nunca trouxe lá um carro, que é a parte mais triste disto tudo. Ganhei 0, já fui ao Quem Quer Ser Milionário, já fui ao Elo Mais Fraco, lembram-se do Elo Mais Fraco? Já fui àquele concurso da Cristina em que tínhamos que acertar perguntas e entrar para dentro de um sítio para conseguir trazer prémios de lá de dentro. Chamava-se Apanha-me se puderes. Apanha se puderes, assim é que é. E agora foi um concurso recente que estreou na RTP, que é o Jogo de Todos os Jogos, que é uma versão do Ellen's Game of Games, da Ellen DeGeneres. E também não ganhei nada. Portanto, não vamos falar nisso. Pronto, é muito triste. Não, mas deixa-me perguntar-te de onde é que foi esse gosto? Não é gosto nenhum. Como é que era? Eu não me lembro do nome do homem, mas havia um homem que ia aos concursos todos de conhecimento. Sim, mas esses gajos que iam aos concursos de cultura geral iam e efetivamente ganhavam, porque os gajos eram pessoas informadíssimas. Iam para lá aqueles tipos que tu percebias que eram pessoas que liam todos os jornais todos os dias, que viam as notícias, sabiam tudo. Agora temos eu não sei nada, eu simplesmente me inscrevo e por acaso vou, mas eu vou lá um bocado fazer o número do palhaço pobre, vou lá para levar na cabeça e vir embora. Pronto, por isso é que eu nunca ganhei nada. Pronto. E com esta nota de boa disposição, desta faceta menos conhecida do Daniel. Daniel do Papa Concurso, está bem, pode ser. Se calhar ficamos por aqui hoje, já levamos, acho eu, mais de uma horinha. Quem aguentar, não se esqueçam, The World is a Set, tanto no Facebook como no Instagram, procurem, The World is a Set, ou instagram.com/The World is a Set. O podcast é o VHS. Estamos em todas as plataformas e mais algumas, desde o Spotify ao iTunes, estamos também no YouTube.
Yeah. A keyword para pesquisar é VHS ou VHS Podcast. Se calhar é melhor para VHS Podcast. Aparece. Hoje vi alguém que partilhou exatamente no Instagram, alguém que viu à venda umas VHS. Sim, virgens. foi o Pedro Cinema Xunga, não foi? Talvez tenha. Ele também faz um podcast que é o Nas Nalgas do Mandarim, ele e mais 2 comparsas, também é um bom podcast de cinema, um bocadinho mais javardolas que o nosso. Mas também é muito fixe. Chama-se Nas Nalgas do Mandarim. Também recomendo. É a favor ouvir esse. Daniel, portanto, olha, obrigado pela visita aqui ao Café Central, aqui à Tasca. E também só para recordar, temos a plataforma Podcast Portugal, né? Vão também visitar, sim, porque há muita coisa lá para ver, desde sim, o desporto, cinema, o VHS, também de algumas entrevistas, também de comédia, que é curioso este fenómeno do pessoal que faz comédia. Sim, o pessoal que faz stand-up. Stand-up, ok. O pessoal que faz stand-up e que, em podcast. É verdade, sim. E que já fazem stand-up, digamos, na vida normal, né? Digamos, a vida do dia a dia. E tem ali uma extensão em podcast disso. E que se dedicam aos podcasts. Sim. Como é que se chega a isso? Eu agora também não... A plataforma podcast é assim que se chama, não é? O site a plataforma é a plataforma Podcasts Portugal. Neste momento o site é podcastesportugal.pt. Ok. E também vai haver agora o encontro, não é? De podcasts. Sim, que ainda está um bocado no ar, não é? Mas o programa pode ser consultado em pods.pt. O Pods é um concurso, exatamente. Uma gala de atribuição de prémios de podcasts portugueses. Exatamente. Olha, ouçam este cantinho deste pessoal independente, muito dele. Alguns não são, alguns são offshoots de programas de rádio e coisas assim. Também podem ouvir isto. Também aqui. Podem, sim. Quem quiser. E sigam o Daniel então no Instagram, sobretudo no Instagram, não é? Sim, pode ser. World sim. The World is a Set. Ok, obrigado. Até à próxima. Adeus.